Não só os católicos estão de luto hoje. O mundo inteiro está de luto. Papa Francisco, o 266º Pontífice da Igreja Católica Romana, faleceu em 21 de abril de 2025, aos 88 anos. Seu falecimento marca o fim de um papado notável, marcado por humildade, compaixão e um profundo compromisso com os pobres e marginalizados. A morte de Francisco, após uma batalha de 38 dias contra uma pneumonia, deixou um vazio na Igreja e no mundo. Ele foi um sinal de esperança para muitos, sobretudo para os pobres. Sua gentileza e humildade ressoaram muito além dos muros do Vaticano. Seu papado não foi isento de controvérsias. Suas reformas e pronunciamentos frequentemente desafiavam as visões tradicionais. No entanto, ele permaneceu um defensor firme da paz, do diálogo e da responsabilidade ambiental. Seu legado será debatido por muitos anos. Entretanto, uma coisa é certa: o Papa Francisco deixa uma marca indelével na Igreja e no mundo. A jornada de Jorge Mário Bergoglio ao papado foi improvável. Nascido em Buenos Aires, Argentina, em 1936, filho de imigrantes italianos, ele cresceu em um bairro operário. Sua criação incutiu nele um profundo senso de justiça social. Aos 17 anos, ele experimentou uma profunda vocação religiosa. Entrou para a Companhia de Jesus, os Jesuítas, em 1958. Ordenado padre em 1969, ascendeu na hierarquia, tornando-se provincial dos Jesuítas na Argentina em 1973. Este foi um período turbulento durante a ditadura militar argentina. Acusações de omissão durante a ditadura o assombrariam mais tarde. No entanto, relatos sugerem que ele trabalhou nos bastidores para proteger aqueles perseguidos pelo regime. Seu tempo na Argentina moldou sua visão de mundo. Ele testemunhou em primeira mão a situação dos pobres e oprimidos. Nomeado arcebispo de Buenos Aires em 1998, tornou-se conhecido por sua humildade e simplicidade. Ele escolheu morar em um apartamento simples e usava transporte público. Sua conexão com o povo lhe rendeu o apelido de Bispo das Vilas. Em 2013, foi eleito Papa, adotando o nome Francisco. Ele se tornou o primeiro Papa latino-americano e o primeiro jesuíta da história. O Papa Francisco foi um defensor ferrenho dos ensinamentos do Concílio Vaticano II, que ocorreu de 1962 a 1965. Este evento histórico marcou o início de uma era de mudanças na Igreja Católica. O Vaticano II enfatizou o conceito da Igreja como o povo de Deus, incentivando maior participação dos leigos e o diálogo com o mundo moderno. Francisco via o Vaticano II como um sopro de ar fresco para a da Igreja. Ele buscou implementar sua visão de uma Igreja mais aberta, inclusiva e dialógica. Ele acreditava que a Igreja precisava se afastar de sua estrutura hierárquica e se tornar uma comunidade de fiéis mais acolhedora. No entanto, alguns tradicionalistas dentro da Igreja viam essas mudanças com desconfiança. Eles argumentavam que a ênfase do Vaticano II no povo de Deus minava a autoridade do clero e diluía os ensinamentos tradicionais da Igreja. Francisco reconheceu essas preocupações, mas insistiu que o verdadeiro espírito do Vaticano II residia em encontrar um equilíbrio entre preservar a rica tradição da Igreja e adaptar-se aos tempos modernos. Central para a visão de Francisco para a Igreja era o conceito de sinodalidade, derivado da palavra grega sinodos,
que significa caminhar juntos, a sinodalidade enfatiza a colaboração, a escuta e o discernimento dentro da Igreja. Promove um modelo de responsabilidade e tomada de decisão compartilhadas, envolvendo bispos, clero e leigos. Francisco acreditava que a sinodalidade era essencial para a Igreja enfrentar os desafios do século XXI. Ele buscou criar uma Igreja que ouvisse mais, que valorizasse as vozes e experiências de todos os seus membros. Ele iniciou um sínodo global sobre a sinodalidade em 2021. Esta iniciativa sem precedentes visava fomentar o diálogo e a reflexão sobre a direção futura da Igreja. O sínodo incentivou conversas abertas e honestas sobre tópicos como o papel das mulheres, a inclusão LGBTQ+, e o clericalismo. Enquanto alguns abraçaram a sinodalidade como uma reforma necessária, outros expressaram preocupações sobre seu potencial para minar os ensinamentos da Igreja. Tanto o Concílio Vaticano II, quanto o Sínodo sobre a sinodalidade representaram momentos significativos de renovação e reforma dentro da Igreja Católica. Eles compartilharam um fio condutor de abertura, diálogo e um desejo de tornar a Igreja mais relevante e acessível ao mundo moderno. O Vaticano II lançou as bases para a sinodalidade, enfatizando a importância da colegialidade entre os bispos e pedindo maior envolvimento dos leigos na vida da Igreja. O Sínodo sobre a sinodalidade se baseou nessas fundações, buscando implementar um modelo mais inclusivo e participativo de governança da Igreja. No entanto, enquanto o Vaticano II se concentrou principalmente na atualização dos ensinamentos e práticas da Igreja, o Sínodo sobre a sinodalidade foi além. Ele visava transformar a própria maneira como a Igreja toma decisões. Essa mudança de uma abordagem de cima para baixo para uma abordagem mais horizontal e colaborativa gerou entusiasmo e apreensão dentro da Igreja. Ao longo da história, profecias e predições cercaram o papado. Uma dessas profecias, atribuída ao arcebispo irlandês do século XII, São Malaquias, é a profecia dos papas. Ela consiste em uma lista de lemas enigmáticos associados a cada papa, culminando no papa final, identificado como Petrus Romanus, ou Pedro, o Romano. Alguns interpretaram a eleição de Francisco como um sinal de que ele poderia ser o Papa final antes de um período de tribulação, ou, talvez, do fim dos tempos. Isso foi alimentado, em parte, por seu status como o primeiro Papa jesuíta. O superior-geral dos jesuítas, às vezes é chamado de Papa Negro, devido à cor de sua batina. Este termo, frequentemente usado em teorias da conspiração, alimentou ainda mais especulações. No entanto, a Igreja Católica não endossa oficialmente a profecia dos papas. Os estudiosos geralmente a descartam como uma invenção do século XVI. Não obstante, essas profecias e especulações adicionam um elemento de mistério ao papado e refletem um fascínio humano profundo pelo desconhecido e pelo futuro. O pontificado do Papa Francisco foi marcado por um profundo compromisso com a justiça social, o diálogo interreligioso e a proteção ambiental. Ele desafiou a Igreja a priorizar os pobres e marginalizados, defendeu migrantes e refugiados e pediu ação contra as mudanças climáticas. Suas reformas dentro do Vaticano, destinadas a promover transparência e responsabilidade, encontraram resistência por parte de alguns membros da Cúria.
o órgão administrativo da Igreja. Seus esforços para combater o clericalismo, o abuso de poder pelo clero, e para lidar com a crise de abuso sexual dentro da Igreja, embora significativos, também foram criticados por não irem longe o suficiente. Apesar desses desafios, Francisco permaneceu uma figura popular globalmente. Sua humildade, sua ênfase na misericórdia e compaixão, e sua disposição para se envolver com questões contemporâneas ressoaram com muitos, tanto dentro quanto fora da Igreja Católica. Seu legado continuará a ser debatido e analisado nos próximos anos. O que é certo é que ele deixou uma marca indelével na Igreja e no mundo. A influência do Papa Francisco se estendeu muito além dos muros do Vaticano. Ele foi um líder global que defendeu a causa da paz, justiça e sustentabilidade ambiental. Suas encíclicas, particularmente a Laudato Si, sobre o meio ambiente, e a Fratelli Tutti, sobre fraternidade e amizade social, receberam aclamação internacional. Ele se engajou no diálogo interreligioso, encontrando-se com líderes de outras religiões, incluindo o patriarca Bartolomeu I da Igreja Ortodoxa Oriental, o grande imã Ahmed El-Tayeb, da Universidade Al-Azhar, e o patriarca ecumênico Bartolomeu de Constantinopla. Ele trabalhou para construir pontes de entendimento e cooperação entre diferentes religiões. Sua defesa dos migrantes e refugiados, sua condenação à guerra e à violência e seu apelo por uma ordem global mais justa e equitativa ressoaram com pessoas de todas as origens. Ele lembrou ao mundo que estamos todos interconectados e responsáveis uns pelos outros. Sua mensagem de compaixão, esperança e solidariedade continua a inspirar indivíduos e comunidades em todo o mundo. Enquanto o mundo lamenta a partida do Papa Francisco, os ecos de sua liderança ressoam muito além dos muros do Vaticano. Das ruas movimentadas das cidades às tranquilas paróquias rurais, sua visão de uma igreja mais inclusiva e compassiva continua viva nas ações diárias de milhões. Em comunidades em todos os continentes, vemos sua influência em bancos de alimentos, como os da Pastoral da Criança, abrigos para moradores de rua, como os da Missão Belém, e movimentos populares por justiça, como o MST. Jovens inspirados por seu chamado ao diálogo e cuidado com a criação estão se apresentando, moldando uma nova geração de fé em ação, quase como uma nova renovação carismática católica. As questões levantadas durante seu papado não desapareceram. Elas geraram conversas, inspiraram mudanças e abriram portas há muito consideradas fechadas. A Igreja agora enfrenta um futuro incerto e cheio de promessas, com o legado do Papa Francisco servindo como um farol, como uma luz no fim do túnel, igualzinho quando confiamos nas promessas de Nossa Senhora Aparecida. Enquanto o conclave se reúne para escolher o próximo líder, o mundo espera, não apenas por um novo Papa, mas pelo próximo capítulo de uma história que pertence a todos que buscam esperança, justiça e misericórdia. A jornada continua, moldada pela marca indelével de um Papa que ousou sonhar com uma igreja que caminha com toda a humanidade. A morte do Papa Francisco marca um ponto de virada para a Igreja Católica. Seu papado, marcado por reforma e resistência, deixou uma marca indelével na trajetória da Igreja. As questões com as quais ele lutou, o papel das mulheres, a resposta da Igreja à crise de abuso sexual,
os desafios da globalização e da secularização permanecem. O próximo Papa herdará uma igreja em uma encruzilhada. O caminho escolhido determinará o futuro do catolicismo para as próximas gerações. A Igreja continuará no caminho da reforma e do diálogo traçado por Francisco? Ou retornará a uma postura mais tradicional e conservadora? Só o tempo dirá. No entanto, uma coisa é certa: o legado do Papa Francisco, com sua ênfase na humildade, compaixão e compromisso com os pobres e marginalizados, continuará a moldar a jornada da Igreja, doravante chamado de o povo de Deus. A morte do Papa Francisco marca um ponto de virada para a Igreja Católica. Seu papado, marcado por reforma e resistência, deixou uma marca indelével na trajetória da Igreja. O próximo Papa herdará uma Igreja em uma trilha bifurcada. O caminho escolhido determinará se a Igreja seguirá adiante com as mudanças iniciadas por Francisco ou se retornará a antigas tradições, influenciando profundamente o destino do catolicismo no século XXI.